holding é para todo mundo? Não, a holding não vai ser para todo mundo. Tem negócios que não demandam a holding. E aí, se vocês me perguntarem qual é a linha de corte, ao meu ver, para ter ou não uma holding, você está enquadrado como simples? Se você estiver enquadrado como simples, a holding não é para você. Por quê? Necessariamente, se você tem uma estrutura de holding, a empresa vai ser desenquadrada do simples. E qualquer estrutura societária, ela não pode servir para onerar o negócio. Então, se a sua empresa for simples, não seria o caso da holding. Uma outra questão também que a gente precisa ficar de olho é a tributação ou não de dividendos. Se efetivamente a gente passar a ter tributação de dividendos, essa estrutura societária ela começa também a ser onerada, porque vai ter aí a possibilidade, talvez, desses lucros e desses dividendos virem a ser tributados. Então, para mim, a grande linha de corte entre ter ou não uma holding é essa, se a empresa está enquadrada ou não como simples. E aí, se a empresa não demanda uma estrutura, se a empresa não comporta uma estrutura de holding, qual é a solução que vocês podem ter? É estruturar os contratos da empresa para enfrentar a sucessão familiar dentro do próprio CNPJ. A primeira questão que a gente tem falado é os pais atentarem de fazer a divisão em vida do patrimônio. Então, isso já elimina aí pelo menos 90% dos possíveis conflitos, porque já tira das costas da família essa potencialidade de conflitos por conta da contaminação, da disputa do patrimônio. A segunda questão é atentar para a estrutura de administração. Então, assim, hoje os sócios fundadores respondem para a administração da empresa. E se eles morrerem, o que é que acontece? Então, o seu contrato social, o seu acordo de sócios já pode trazer aí as linhas diretivas de como é que vai ser também a sucessão da administração. E aí, pensar também, quando a gente tem dois grandes tipos jurídicos que a gente pode utilizar, a sociedade limitada e a sociedade anônima. Quando a gente está dentro da sociedade limitada, a gente consegue juridicamente bloquear quem entra e quem não entra na sociedade. Porque o tipo limitado, os sócios, eles são sócios, mas com um vínculo. E por conta desse vínculo, a gente consegue dizer quem entra e quem não entra. Então, essa é a possibilidade, por exemplo, de a gente conseguir barrar o ingresso da família agregada. Porque necessariamente quando um sócio morre, a depender do regime de bens que ele for casado, o cônjuge sobrevivente, o marido ou esposa, pode ter direito sobre esse patrimônio. E tendo direito sobre esse patrimônio, pode ingressar no negócio. Mas, se o contrato social dessas empresas trouxer uma cláusula de barreira, a gente consegue impedir que eles entrem como sócio. A gente não consegue impedir que eles tenham direito ao patrimônio. E aí eles vão ter que ser compensados de outra forma. Mas a gente consegue impedir que eles sejam sócios. Então, essa é uma possibilidade que você pode trazer aí dentro do seu próprio contrato social, se você não tiver aí uma estrutura de holding mais robusta, mais complexa, para dar cabo disso. Um outro ponto muito importante é a empresa familiar, ela tem que fugir de qualquer tipo de judicialização. Por quê? Pelo que eu disse, não dá para judicializar o negócio. O nosso judiciário pode ter as qualidades que for, mas o judiciário ele não está preparado ainda para lidar com negócios. Então, o que a gente precisa fugir ao máximo é de qualquer judicialização da empresa. E como é que a gente foge dessa judicialização? Trazendo uma estrutura de cláusulas que obriguem os sócios, uma vez em conflito, a utilizarem foros extrajudiciais. A gente tem duas grandes possibilidades para evitar a judicialização de conflitos familiares. A primeira é a gente pensar em uma cláusula de compra e venda forçada. Essa é uma hipótese que é mais grave e às vezes nem todas as famílias aceitam. É você dizer que, em caso de conflito societário, isso abre uma janela de oportunidade para um sócio comprar o outro. E aí você cria dentro dos contratos jurídicos da empresa as regras para que isso aconteça.
Então, isso é um filtro de como as coisas, para evitar que haja judicialização desses conflitos. A segunda grande ferramenta que a gente pode utilizar também é a utilização dos foros extrajudiciais. E aí a gente vai falar de mediação e de arbitragem. É você obrigar que os sócios utilizem esses foros extrajudiciais ao invés de ir diretamente para o judiciário. Isso são cláusulas que são extremamente eficazes para evitar a judicialização. A arbitragem, ela por lei, ela só pode durar 6 meses. Então, assim, você vai ter a resolução daquela questão de forma muito mais rápida do que na judicialização. A judicialização, uma vez que você colocou aquele conflito sobre a guarita do Poder Judiciário, ele pode ser resolvido em 2, 3, 10 anos, você não sabe. E, enquanto isso, a empresa vai se deteriorando, porque ela vai ficar travada ali naquela questão, enquanto aquela questão não é resolvida. Então, essas são as possibilidades que, uma vez que você não utiliza a estrutura de holding, você pode trazer isso dentro do seu próprio contrato social ou de um acordo de sócios. Essas mesmas questões podem ser trabalhadas também dentro dos contratos da holding.